Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Monge Talks. Hoje a gente está aqui com a Rosângela Rachid. Então, boa noite, Rô. Fica super à vontade. A Rô é arquiteta, então ela desenvolve o mestrado dela na USP. Ela vai contar um pouquinho sobre ela. Mas, como a gente sempre faz uma pergunta bem provocativa, eu quero, Rô, que você... Quem que é a Rô pela Rô? Não a Rô profissional, mas a Rô enquanto pessoa. Conta pra nós. Boa noite. Jéssica, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite. É uma satisfação estar aqui com vocês e vocês trazem temas extremamente relevantes para a sociedade. Então, eu fico muito feliz em poder contribuir. Bom, a Rô pela Rô. Eu falo normalmente que eu acredito que eu posso ter várias vidas dentro da minha vida. Por quê? Não é porque eu fiz uma escolha, eu decidi, tomei uma decisão ou segui por uma carreira que eu tenho que seguir isso para o resto da minha vida. Não, eu entendo que eu posso mudar quando eu quiser. E não tem o menor problema, eu posso colocar várias vidas dentro da minha vida. E aí eu tomo como exemplo a minha trajetória. Eu sou arquiteta urbanista, mas antes disso, a minha primeira graduação foi em farmácia e bioquímica. E eu decidi fazer uma transição de carreira depois dos 40 anos. Então, enfrentar uma universidade novamente, novos desafios. Porém, eu nunca me atentei muito à questão da idade. Então, eu simplesmente fui levando o que eu quero hoje para mim e fui levando. E foi justamente enquanto eu estava nessa nova graduação fazendo arquitetura que eu comecei a sentir de uma forma mais presente a questão da idade. As minhas colegas de classe, elas tinham a idade mais próxima da idade da minha filha do que a minha. A minha idade era mais próxima dos professores. E foi aí que eu me deparei com essa questão do envelhecimento, onde eu comecei a fazer maiores reflexões. E dentro dessas reflexões foi que eu acabei direcionando a minha vida em me envolver com pesquisas relacionadas ao envelhecimento. Foi aí que eu me deparei com o cohousing, com o senior cohousing, como uma moradia para o envelhecimento. Nossa, se ele tivesse aqui hoje, ela ia falar muito em relação a essa transição, né? Então, para quem não conhece, gente, para quem está entrando no canal agora, a Eli, ela também faz parte aqui do nosso canal. E ela fala uma coisa muito interessante, assim, em relação à própria transição de carreira, né? O quanto que isso ressignifica e o quanto que isso traz de volta algo que provavelmente estava adormecido por diversos motivos, né? E aí você entra numa outra questão que a gente está aqui falando sobre algo que é muito comum e vai ser cada vez mais comum, essa questão de ter que ressignificar a vida profissional, afinal, né, nós estamos envelhecendo mais, mas você ressignificou entrando numa área que provavelmente pouca gente conhece, né? E aí eu vou pedir para você falar um pouquinho mais, Rô, sobre o que é uma cohousing e como é que isso funciona e qual é o propósito, quais são os objetivos. Então, é uma modalidade de assistência para idoso, não é? O cohousing, ele vem de collaborative housing, uma casa colaborativa. Então, o cohousing, ele não é uma casa onde várias pessoas idosas vão morar lá dentro, não é isso. Nós estamos falando de moradias privadas, onde ali você tem o seu quarto, sala, sua cozinha, uma pequena lavanderia, muitas vezes, no entorno de uma casa comum. E essa casa comum, sim, ali é onde vai existir toda a colaboração. Uma grande cozinha, uma ampla lavanderia, uma sala de TV. É um ambiente onde vai existir o compartilhamento. Então, a pessoa possui a sua casa
privada, então eu tenho a minha privacidade, porém eu tenho o privilégio das conexões sociais. Porque a gente está falando de uma arquitetura que converge, que valoriza as relações sociais, que é o que a gente precisa hoje frente ao envelhecimento, não é? De promover essa convivência, valorizar essas relações. Então é isso. Normalmente, de 20 a 40 casas, não mais do que isso, porque também se perde o controle, as pessoas passam a não se conhecer. E esse não é o intuito, né? O intuito é que todo mundo se conheça, que se forme realmente uma rede lá dentro, uma rede de apoio, onde existe o pertencimento, onde eu vou colaborar, onde existe a intencionalidade, que é um dos pontos fundamentais, Jéssica, para que o cohousing funcione. E quando a gente fala de cohousing, é uma novidade? Não. Eu falo que é uma velha forma de morar. Porque hoje poucas pessoas conhecem efetivamente o que é o cohousing, como funciona um cohousing. Então parece ser uma novidade, mas não é. Lá atrás, em 1960, um arquiteto com o nome de Jan, isso na Dinamarca, ele juntamente com mais 5 amigos, como tudo começou, né? Ele com 5 amigos, eles adquiriram um terreno, isso entendendo a questão, a demanda social. Pós-guerra, as mulheres indo trabalhar, com quem deixar as crianças. Então, ele sentindo essa necessidade, ele juntamente com esses amigos, eles adquiriram um terreno para formatar um novo estilo de moradia, que era o cohousing. Um terreno grande, com várias moradias, isso vai virar uma bagunça, e houve realmente um movimento contra essa iniciativa. Então, ele formulou um comunicado para os jornais locais, as redes sociais, né, da época, falando a intenção, o que ele queria promover para a sociedade, porém ele não estava conseguindo dar andamento. Bom, não demorou muito tempo para ele ter um retorno altíssimo. Mais de 200 pessoas, por meio de carta ainda, né, retornaram falando: eu quero morar num lugar assim. Então, quer dizer, logo de início ele não teve sucesso, porém, logo mais, depois de mais ou menos 3 anos, ele começou a trabalhar fortemente nisso e em 1960, em 1966 ele começou esse movimento. Em 1970 veio o primeiro cohousing. O nome é Sætdam, na Dinamarca, porém não é um senior cohousing, é um cohousing intergeracional. Este foi o primeiro. E de lá para cá, só cresce na Europa. O número já está altíssimo, mais de 700 cohousings pela Europa toda. Também ele foi para os Estados Unidos, Canadá. Isso por conta de Charles Darwin também, que a gente coloca como papa do cohousing, que foi justamente para a Dinamarca para entender como que funcionava isso, quais eram as premissas, né? Por que isso funcionava? E aí ele escreveu diversos livros e também levou para os Estados Unidos esse tipo de moradia, esse formato. E por meio de estudos, ele relatou juntamente com a esposa dele algumas premissas. O que compõe um senior cohousing? É uma gestão participativa, não hierárquica, colaborativa, questão em uma independência financeira. Então, a questão financeira, ela não é. Às vezes a pessoa pensa, né? Então ali tudo é dividido. Não. A pessoa possui a sua renda. Na verdade, é um formato de moradia muito econômico. É muito engraçado porque às vezes as pessoas pensam assim: mas isso é coisa para a classe de alta renda. Não, não só. Ela atende toda a população, na verdade. Porque dentro desse ambiente, sim, por existir o compartilhamento de algumas áreas, de alguns ambientes, quando você faz aquisição de, por exemplo, internet compartilhada, eu preciso de um fisioterapeuta, mas a minha vizinha também precisa, então nós vamos dividir
esse fisioterapeuta, então a gente consegue ter um poder de negociação maior dentro de um co-housing. E tem também a questão da sustentabilidade, onde captação de água de chuva, uma arquitetura mais sustentável. Normalmente ali você tem hortas onde você consegue contribuir e você vai acabar consumindo muitos produtos que você mesmo produz nesse ambiente. Então, um ambiente de relações sociais. E aí também tem a diferenciação, porque a gente existe, né, tem uma portaria específica, que você já deve ter estudado bastante sobre isso, que é a portaria 73, que fala de modelos assistenciais para idosos. E dentro desse modelo tem uma série, na verdade, dentro dessa portaria existe uma série de modelos, e dentre eles existe para idosos independentes a questão da república, né? Então, de dividir uma casa, o que também não é o caso de uma co-housing, né? Seria um espaço com cada qual com a sua particularidade, mas tendo esse compartilhamento, o que diferiria, por exemplo, de uma república em que eles dividem a mesma casa, né? Compartilham áreas comuns, mas de um mesmo lar. Seria essa diferenciação. É isso mesmo, Jéssica. Porque numa república, ela pode ser chamada também de co-living, né? Que é uma única casa com quartos, sim. Os quartos, às vezes, são divididos também, ou não, mas é uma única sala. Então, eu saio do meu quarto, é somente ali que eu tenho a privacidade. Já no co-housing, não. Então, hoje eu quero me recolher, eu quero ficar mais dentro da minha casa. Perfeito, perfeito, sem problema algum. E aí eu tenho outra dúvida, vão surgindo várias dúvidas, mas assim, um co-housing, qual a probabilidade maior quando eu vou atrás de um co-housing? É encontrar um co-housing que tenha conhecidos e amigos que já vinham com essa proposta e formaram um co-housing, ou eu apareço lá, compro, né, a minha residência ou alugo, não sei, e aí eu conheço outras pessoas das quais eu nunca tive contato antes. Um ponto muito importante que você traz. Aqui no Brasil, não existe co-housing ainda. Não existe. Algumas pessoas dizem que sim. E quando eu ouço, eu corro atrás para descobrir. Co-housing? Aqui, deixa eu ver. E quando eu vou ver, não são co-housing. São pousadas ou ambientes de meditação que as pessoas acabam usando o nome de co-housing por algum motivo. Mas não é efetivamente um co-housing. Então, assim, no Brasil, nós não temos co-housing. O que nós temos são iniciativas, propostas em andamento, que eu torço para que logo tenhamos aí o primeiro co-housing. Quando começou na Dinamarca, começou assim de forma privada. Então, mas na maioria das vezes através de uma cooperativa. Então as pessoas se reuniam, se conheciam durante o processo. E aí sim passavam a morar juntos. Então pode ser iniciado de ambas as formas. Ou um grupo que se reúne para consolidar um co-housing. Isso acontece muito nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a característica de lá são as privadas. Então, as pessoas entram, se formam o grupo, e aí sim, cada um entra com a sua participação financeira para estar concretizando o co-housing. Já na Europa, é outro perfil. Na Dinamarca, por exemplo, o forte lá são as iniciativas públicas ou parcerias público-privado. Então, e aí caminha muito para a minha linha de pesquisa, que tá olhando para as pessoas de baixa renda e está trazendo como uma proposta pública. E hoje, como funciona? Existe uma fila de espera. Na maioria. Na Espanha, existe uma fila de espera enorme para senior co-housing. Na Dinamarca, também. E para que entre uma outra pessoa, ela não simplesmente... Ela tem uma fila de espera, ali tem o nome dela, onde ela deixa o nome dela e tudo mais. Ela tem que preencher uma ficha com todos os dados, a intenção. Só que,
Se vaga uma habitação, os moradores são os primeiros a serem consultados. E eles ali vão fazer uma avaliação. Qual é o próximo morador? É este. Então, ali ele vai passar por uma série de entrevistas onde o grupo vai avaliar. Por quê? Eu não posso também desestabilizar o grupo. Necessariamente, eu não preciso ser amigo, mas tem que existir uma intencionalidade. Porque ali tem que existir a colaboração. Todos vão participar, tem que participar. E para que não haja esse desequilíbrio no grupo, é feita essa entrevista. Então, os moradores são consultados antes de designar a moradia para o próximo morador. Isso é muito bacana. E sempre volta para o governo. Então, volta para o governo. Eu estou saindo, ou porque eu vou para outro lugar, eu não quero mais morar no co-housing, ou por falecimento, mas aí sim eles seguem essa fila. Nossa, é muito legal. E isso me lembra um pouquinho do conceito de Moai. Então, quando a gente assiste, né, aquela série falando das Blue Zones em Okinawa, eles trabalham bastante. Claro, não é uma co-housing, mas com o conceito de Moai, que é essa questão, inclusive envolvendo questão financeira, né, onde eles acabam arrecadando um pouco de cada um e assim, quando alguém precisa, sempre vai ter para ajudar, não só nisso, mas também um suporte social, um suporte psicológico. Então, eles estão sempre ali. E é bem legal, e isso me lembra um pouco esse conceito sendo colocado em prática, né, de uma maneira diferente, porém com valores muito semelhantes. Então, acho que realmente é algo a se pensar, que a gente ainda precisa evoluir muito, né? Mas a gente está caminhando, e quando a gente conversa com pessoas de outros países, eles também estão passando por muitas situações para entender como é que é esse processo, estão vivenciando esse processo. Então, a gente pode dizer que talvez esteja atrasado em relação a alguns, talvez mais adiantado em relação a outros, às vezes adiantado e atrasado em relação ao mesmo país, porque a gente tem questões diferentes e lida de maneiras diferentes com o processo de envelhecimento, até porque ele é único, né? E heterogêneo. Então, acredito que realmente pensar nessa possibilidade é mais uma alternativa e pensar nisso para uma longevidade com qualidade, né? Lembrando que saúde não é ausência de doença, mas assim, que a gente tenha qualidade. Então, a gente tem que começar a planejar. Então, quem é jovem, está assistindo, né? Começa a pensar sobre isso, a planejar sobre isso, a colocar na ponta do lápis, porque geralmente, né, aqui a gente não tem esse incentivo para uma educação financeira, então é interessante que as pessoas comecem a pensar sobre isso para um futuro, né? O que não é comum, mas a gente incentiva que faça. E quem já está mais velho e quem, né, pensa também sobre como eu estou com, sei lá, 60, 70, quando eu chegar nos meus 90, como eu quero estar, também repense sobre isso, né? É uma maneira diferente, é uma maneira interessante de viver e não se isolar. Então, é muito legal. Achei realmente um conceito muito bacana e que você consiga trazer isso para o Brasil e de uma maneira acessível, porque a gente tem muitas pessoas envelhecendo com salário mínimo, gente, que a gente sabe, né, que não dá para muitas coisas, pensando aí só em preço de medicação, que a gente sabe que consome bastante o preço de convênios de saúde dessa população. E aí, agora, Rô, eu quero pedir para você deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Então, o que que você compartilha conosco, o que você acha importante? Então, passa essa mensagem aqui para nós. Olha, Jéssica, você trouxe um ponto muito importante, que é o planejamento. Porque quando eu falo de um senior co-housing, não quer dizer que eu vou para um senior co-housing com os meus 60, 70, 80 anos. Eu posso começar muito antes. Aí entra o planejamento que você falou. Porque fora do Brasil, nós temos co-housing 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais. E essa diversidade é muito importante. É muito importante. Porque eu tenho o quê? Um co-housing com pessoas de 40 a 45 anos, mas tenho também o de 80 ou de 90. E essa troca é muito saudável.
é importante. E falando, quando você falou essa ajuda é muito bacana. E muitos co-house eles trazem, porque a intenção também não é isolar, jamais. Pelo contrário, nós temos que colocar essa população para o lado de fora. Peraí, né? E muitos possuem comércios voltados para o bairro, para a comunidade, que também vai atender o co-housing. E essa locação dessas lojas também vão ser revertidas para auxiliar os gastos, os custos dentro de um co-house. Olha que bacana. Então, assim, quando você fala qual a mensagem que eu posso estar deixando, é o planejamento. Porque envelhecer, todos nós vamos. Eu posso planejar e dar tudo errado. Porém, se eu começar a planejar, eu tenho uma chance maior de tudo dar certo. Então, o recado é esse, é planejar mesmo. E porque o co-housing, ele vem realmente como... Ele vem contra as adversidades da solidão. E isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Então, tem que planejar. Tenho que pensar assim, como eu quero estar, onde eu quero estar. E pode ser família, pode ser amigo, pode ser um novo amigo que eu vou construir dentro dessa moradia. Então, e serve para todo mundo? Não, pode ser que não. Como você bem falou, é mais uma forma de morar. Nós temos que ter possibilidades para que as pessoas possam escolher o que querem. Nossa, Rô, muito obrigada por aceitar. Acho que você trouxe uma coisa nova para o nosso canal. Então, eu quero agradecer muito, Rô, sua participação conosco. Venha mais vezes. Eu quero saber qual vai ser o final desse mestrado e que você realmente consiga, né, trazer essa ideia e enraizar essa ideia para que isso possa ser mais acessível para outra parte da população, né, para uma população que tem menos recursos, mas que também deve usufruir desses benefícios. Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, Rô. Eu que agradeço, Jéssica, agradeço profundamente o convite e quero dar os parabéns para vocês. O trabalho que vocês realizam é de extrema relevância. Muito importante mesmo levar conhecimento para a sociedade. Muito obrigada.